Jesus. Que neste lugar, ó Deus, no nosso ouvido, no nosso coração, seja somente a tua voz, meu Pai, a nos conduzir, Senhor, ao caminho da verdade, ó Deus. Senhor, obrigado pela vida do teu filho, Senhor, que já foi ministrado por ti. E nós estamos agora aguardando, Senhor, essa ministração ao nosso coração, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Glórias a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Graças a Deus, nós estamos na presença do Senhor, o ano começando, e o Senhor nos abençoando com o seu poder e sua graça. Deus tem muito para abençoar a sua vida no ano de 2023, amém? Quem recebe diz amém. 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 Glórias a Deus. Deus quer abençoar. Agora, você não é obrigado a receber a bênção, mas se você quiser, o Senhor tem bênção para você e para a sua vida em nome de Jesus. Você pode ter uma mudança radical na sua vida, ou você pode continuar na mesma situação, na mesma vida, né? O Senhor, Ele nos dá esse direito de escolher, né? O Senhor fala assim, nós escolhemos o caminho que nós queremos andar. Josué diz assim, escolha o caminho que nós queremos andar, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então essa é a melhor decisão que nós possamos ter, né? Podemos ter, que é servir ao Senhor. Meus amados, nós estamos nesse mês de janeiro, e nesse mês o tema gerador, cada mês a gente tem um tema gerador para aquele mês, e o tema gerador desse mês é Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e passou a ensiná-las. Quando Jesus viu a multidão, ele levou aquela multidão para o monte e passou a ensiná-las. Então, durante todo esse mês, nós vamos falar sobre o sermão da montanha. Cada pregador que vai vir aqui, né, em cada momento diferente, tanto de domingo. Nós vamos falar sobre o sermão da montanha. E hoje, né, como esse assunto já começou, já tivemos na quarta-feira as bem-aventuranças. E hoje eu quero convidar os irmãos para abrirmos em Mateus, capítulo 5. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Aleluia. Onde fala sobre o cristão ser o sal e ser a luz. O Senhor faz essa comparação, né, entre o sal e a luz. Nós vamos meditar, então. Glórias a Deus. Nesse texto. Glórias a Deus. Eu quero, então, ler com os irmãos. E diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, então nós vemos as bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus. E o sal, né, nessa passagem, o sal e a luz são metáforas que nos mostram, né, como nós devemos agir, né? Aqui esse texto está dizendo que nós, os cristãos, influenciamos o mundo. Mas aí nós olhamos e falamos assim, mas como nós vamos influenciar o mundo? Um mundo tão violento desse, um mundo que se mostra com tanta agressividade. Nós, os cristãos, que Jesus diz que nós somos os humildes. Na quarta-feira nós vimos, Jesus diz que nós somos os mansos. Nós somos os que choram, nós somos os misericordiosos, nós somos aqueles que tentam fazer a paz e não a guerra. Como que nós, com tanta fragilidade, vamos influenciar o mundo? Então é importante nós observarmos que Jesus não pensa como o homem pensa. Talvez eu e você olhamos para a igreja, olhamos para nós cristãos e pensamos como nós somos frágeis.
como nós somos pequenos, como nós somos incapazes de fazer tanta coisa, mas essa não é a visão de Jesus. Jesus, quando ele olha para a igreja, ele vê uma igreja poderosa, ele vê uma igreja forte, porque no reino de Deus não é como no reino humano. As pessoas nesse mundo, o político, ele olha para a igreja e fala, ali tem um bando de trouxa onde eu posso conseguir votos. É isso que ele pensa, quando ele olha. E aí ele vem na igreja, tenta, né? Você pode ver que todo político, quando ele vem, ele tenta vir à frente, ele tenta falar, mas os pastores nunca deixam, é claro, né? Porque igreja não é palanque, igreja não é lugar de político ficar falando, aqui é o lugar da gente pregar a palavra de Deus, mas eles olham para você e olham para a igreja e pensam, é um bando de gente frágil, um bando de gente que não sabe nada, né, e está querendo falar alguma coisa. Mas Jesus olha na sua igreja e vê um povo poderoso. Jesus olha na sua igreja e vê o povo que vai morar com ele lá no céu. O povo que ele escolheu, a sua noiva que ele escolheu para passar a eternidade junto com ele. Você já pensou nisso, que você vai passar a eternidade junto com Jesus na glória? Tem gente que tem escolhido passar a eternidade em outro lugar, com outra companhia que não seja Jesus. Mas nós escolhemos passar a eternidade junto com o Senhor, o Salvador, que morreu na cruz e derramou seu sangue para buscar, para salvar o seu povo. E nesse texto ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós vamos meditar então, né? Não dá para ser cristãos, meus amados, essa passagem, essa pregação, ela é um pouco dura e um pouco enfática. Porque não dá para ser cristão sem polarização. Não dá para ser cristão sem falar nós e eles, porque o próprio Jesus aqui, ele deixa claro, nós e eles. Jesus está demonstrando que existe nós, o que servimos a ele, andamos na sua presença, e existe eles, aqueles que não servem. Há muitos hoje que querem ser bonzinhos e falar para o mundo inteiro, olha, todos nós somos a igreja do Senhor. Principalmente aqueles que pregam a respeito da universalismo, aqueles que pregam que todo mundo vai ser salvo. Não importa o que você faça, e tem muitos pastores hoje que pregam isso. E eles falam assim, não importa o que você faça, não importa como você viva, no final todo mundo vai ser salvo. E tem muita gente pensando que vai ser assim realmente. Mas Jesus veio para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Se nós não mostrarmos, se nós não agirmos de forma diferente, nós não teremos como ter um resultado diferente, a não ser a perdição eterna. É por isso que Jesus nos chamou e nos escolheu. E ele faz igual Moisés. Moisés, reservado aqui as devidas proporções, porque Jesus é muito maior do que Moisés. Moisés é um servo, Jesus é o rei. Mas Jesus faz uma coisa semelhante a Moisés. Moisés levou o povo para um monte, e ali Deus deu a lei, ele leu a lei para o povo e disse como que tinha que ser. Para ser um servo de Deus, tinha que guardar a lei daquele jeito que ele estava falando ali. E Jesus agora ele está inaugurando uma nova aliança, ele leva também o pessoal para o monte, que por isso se chama o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. Ele leva o pessoal para o monte e ele fala como tem que ser a vida do cristão. Se você quiser morar no reino de Deus, tem que ser desse jeito. E ele fala como é. Tanto é que se não tivesse a Bíblia toda, se a gente tivesse só o Sermão da Montanha, você conseguiria servir a Deus só de observar o que Jesus falou no Sermão da Montanha, porque ele falou coisas profundas ali ao nosso coração. Irmãos, essa terra está apodrecendo. Essa passagem que Jesus está mostrando, ele está mostrando isso para nós. Essa terra está apodrecendo. Por isso ele compara eu e você com o sal, porque o sal ele serve para temperar, ele serve para dar um gostinho bom no alimento, mas pouquinhas gramas, né, você tem que colocar, porque senão você vai ter problema de pressão alta. Então, além disso, ele serve também para conservar. Todo mundo aqui conhece o jabá, né? A carne seca lá do Nordeste, que passa-se bastante sal de um lado e do outro, deixa a carne ali mergulhada no sal e assim ela vai ser conservada. Ou todo mundo conhece também o bacalhau, que é um peixe
bom, né? Muito delicioso, mas ele é mergulhado no sal e ele tem que ficar no sal, porque se você tirar todo o sal dele, em poucos dias ele vai se estragar. Então o sal ele tem várias funções. Ele serve para conservar, né? Ele serve para salgar, para proteger. Ele serve, se você olhar nas indústrias por aí, na indústria de cosmético, em várias indústrias utiliza-se o sal. Ele é útil para várias coisas. E Jesus fala para nós aqui: vocês são o sal da terra. Às vezes a gente não dá tanta importância para o sal, mas o sal em outra época ele era tão importante que o trabalhador, quando trabalhava e quando ele recebia uma quantidade de sal. Por isso que o nome do que ele recebia se chamava salário. Ele trabalhava e recebia o seu salário, ou seja, a sua porção de sal, porque valia mais do que o ouro e a prata. Tão importante que era. Então, meus amados, o sal ele tem as suas qualidades. Tirava-se o sal ali do Mar Morto, próximo do Mar Morto, né? É um mar que tem tanto sal, por isso ele tem esse nome. Ele tem tanto sal que não tem vida lá. Não tem vida nenhuma. E você boia. Um dia eu gostaria de ter essa experiência. Mas se você deitar sobre ele, você não afunda. Fica boiando, né? Porque tão pesada e densa que é aquela água, você não afunda. Então que coisa interessante, né? Mas dali se tira então o sal. Hoje eu estava vendo alguns vídeos, né, que eu queria mostrar aqui, mas acabou não dando certo, de como se extrai o sal da água do mar. Mas então o sal ele tem muitas impurezas. Quando se extrai o sal, ele tem muita impureza. E eles formam montanhas e montanhas branquinhas, né, de sal. Mas ele ainda passa por um processo de purificação até que ele chega às nossas mesas, né? Então, Jesus está querendo nos mostrar que nós somos o sal da terra. Então, é uma importância muito grande. O sal, ele retarda o apodrecimento. Então, se nós estamos nessa terra, o que faz com que essa terra não seja podre, não estrague de vez, é a presença do cristão aqui. E Jesus deixa isso muito claro na sua palavra, né, nas passagens bíblicas, deixa muito claro que a igreja que está fazendo a diferença nesse mundo até agora. O dia que tirar a igreja, esse mundo apodrece de vez. Mas se esse mundo até hoje não apodreceu, é porque a igreja do Senhor está aqui fazendo a diferença. Irmãos, o dia que Jesus voltar e tirar a sua igreja, muita gente vai correr para cá e vão falar: eu quero ser salvo, eu quero ouvir a palavra de Deus, mas não vão ter mais oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A igreja faz a diferença nessa terra. O mundo está em estado de putrefação. Existem bacilhos, existem germes. Se você deixar uma carne em cima da mesa, o que vai acontecer é que no ar existem bacilhos, existem germes, e eles vão deteriorar essa carne dentro de poucos dias. E no mundo existem os bacilhos e os germes, que são os demônios que vão deteriorar esse mundo em pouco tempo, se a igreja não estiver aqui pregando a palavra de Deus. Então esse é o motivo que eu e você devemos pregar a palavra de Deus. Esse ano nós temos um tema, não sei se está fácil aí para a gente colocar, o tema: até que o último ouça. Por quê? Porque aqui na igreja nós estamos preocupados esse ano de ir de porta em porta, de ir de casa em casa, de nos mostrar como sal na vida das pessoas, das famílias, para que até o último se converta ao Senhor, pelo menos ouça a palavra. Para que o dia que Jesus voltar, os moradores desse bairro, dessa cidade, não digam: ah, Senhor, eu não conhecia, eu nunca ouvi falar. Então nós estamos muito preocupados esse ano de irmos de portão em portão, de porta em porta, ainda que nos chamem de louco, de ir nas praças e pregar, cantar, louvar e falar da palavra de Deus, até que o último ouça. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso que o Senhor coloca para a sua igreja. E Ele diz: vós sois o sal da terra, do mundo. Isso significa que quando cada comunidade se revela tal como o mundo é... Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Tanto falar de sal, deu até sede. Enquanto cada comunidade está agindo como o mundo,
Nós estamos nos deteriorando igual um peixe podre. Nós estamos estragando se nós não tivermos a palavra de Deus na sua vida. Se a nossa família não tiver a palavra de Deus, a nossa família está se deteriorando, a nossa família está se estragando. Se na escola não tiver a palavra de Deus, a escola está se deteriorando. Porque, meus amados, a sociedade está assim. Eu trabalho em escola. Será que a gente pensa que não tem professor que usa drogas? Tem. Será que não tem professor querendo sair com aluna? Tem. Tudo isso tem, e não só na escola, estou falando de um ambiente que eu vivo. E eu vejo, eu tenho colegas, amigos professores, que falam coisas que eu penso que absurdo é isso que esse professor está falando. Que coisa mais sem Deus, isso que essa pessoa está dizendo. E tem no ambiente escolar. Mas não é só no ambiente escolar, tem em toda a sociedade. A sociedade está corrompida. Será que lá no hospital não tem médico que enquanto a pessoa está quase morrendo, ele está lá dentro dormindo? Tem, não me chame porque agora é hora de dormir. E a pessoa querendo ser atendida e não consegue, e o médico está lá dentro dormindo? Tem, porque a sociedade está podre e está se deteriorando. O mundo ainda coloca algumas instituições para tentar controlar. Uma delas é o Estado. O Estado é uma instituição que tenta controlar, tenta segurar o número de assaltantes, de bandidos, tenta controlar isso ou aquilo. Também nós temos o nosso lar, a nossa casa, que mesmo não conhecendo a Deus, vai ter alguém que vai falar para você, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Mas, irmãos, o Senhor chamou de sal e luz a sua igreja. Não foi lá fora que o Senhor chamou ninguém de sal e luz, foi dentro, foi a igreja do Senhor. Então, meus amados, o Estado não é sal e luz, os políticos não são sal e luz, o médico não é o sal e luz, o professor não é o sal e luz, a polícia não é o sal e luz, nem o Supremo Tribunal Federal não é sal e luz. Os únicos que são capazes de temperar, de conservar, de iluminar, de influenciar essa sociedade é a igreja do Deus vivo. Eu e você. Fala para o seu irmão, você é sal e luz. Fala para o seu irmão. Glórias a Deus. Mas não é para você sair por aí dizendo assim, eu sou o sal rosa do Himalaia. Tem igreja que é assim, eles falam assim, nós somos o sal rosa do Himalaia, ninguém vai ser salvo se não for na nossa igreja, ninguém vai ser salvo se não vir se converter aqui nesse lugar. Nada disso, irmãos. A igreja do Senhor não é uma placa, não é uma instituição. A igreja do Senhor é um povo espalhado sobre a terra, aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Esse é a igreja de Jesus. E não cabe a nós falar, é essa igreja, ou é aquela outra igreja. Mas eu tenho certeza que alguém já falou para você, se você não vir na minha igreja, você não vai ser salvo. E nós também, às vezes, nós nos comportamos como se a gente fosse o sal rosa do Himalaia. Eu sou o queridinho de Jesus, e Jesus falou que ninguém me toca, Os louvores hoje estão assim. Ninguém vai tocar em você, nada vai acontecer com você, porque Deus vai proteger você, porque isso vai... A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Paulo diz, depois de Paulo ser apedrejado, depois de Paulo ser açoitado, ele fala, é necessário que nós passemos por essas coisas para sermos salvos, é necessário passar pelas lutas e pelas dificuldades para sermos salvos. E hoje em dia tem aqueles irmãos que demonstram que se você é de Jesus, nenhum mal te acontece. Então como você explica Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno? É uma passagem que nós falamos, bom, porque você vê lá que o mendigo foi para o céu. A gente fala assim, mas Deus não quer ninguém mendigo, ninguém mendigando pão, ninguém passando necessidade, mas os discípulos passaram por várias dificuldades. Mas muitos foram açoitados, apedrejados. Então hoje em dia esse evangelho barato que diz que nós não somos super-heróis, não vamos passar por nada, esse evangelho tem que acabar.
Esse tipo de pregação tem que acabar. Eu fiquei revoltado de ver, né, na minha rede social apareceu um rapaz cheio de anel de ouro, cheio de corrente de ouro, na boca do caixa pegando várias notas de 100, espalhou as notas de 100 como se fosse um baralho e falou assim: se você crê, escrever amém aí embaixo da postagem, hoje mesmo Jesus vai fazer isso na sua vida. Eu pensei assim, mas ninguém vai cair nessa. Quando eu fui lá ver, cheio de gente falando amém. Eu estraguei o barato um pouquinho, fui lá, falei assim, mas esse evangelho que você está pregando não é o evangelho de Jesus, tal. Pensei assim, um monte de gente vai curtir o que eu falei. Ninguém curtiu o que eu falei, todo mundo estava no amém lá, querendo receber as notas de 100, os anéis de ouro e as correntes de ouro. Mas não é esse evangelho que Jesus mandou pregar. Não é esse evangelho, o evangelho que nós vemos na Bíblia. Paulo fala que ele passa por várias dificuldades para pregar o evangelho, para chegar até onde está a última pessoa. Mas, irmãos, é mais fácil eu acreditar num evangelho que eu vou ter pulseira de ouro e várias notas de 100. É melhor, as pessoas acham melhor acreditar nesse evangelho do que num outro que você vê na Bíblia, que Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não queria ser crucificado igual a Jesus, ele falou, não sou digno, então me crucifica de cabeça para baixo. Tiago teve a cabeça cortada. Isaías foi amarrado num tronco de madeira e cortado ao meio. João foi colocado na ilha de Patmos, jogaram ele no óleo quente, no óleo fervendo, ele não morreu, esperava que ele morresse, mas ele não morreu, e depois disso jogaram na ilha de Patmos para que ele morresse por lá, e ele escreveu o livro de Apocalipse. E nós preferimos um evangelho que eu recebo muitas notas de 100, se eu colocar amém na postagem do rapaz. Então, meus amados, o Senhor está falando para mim e para você que nós somos o sal e a luz. O sal é o que faz essa terra está até hoje aqui, não ter apodrecido, é a igreja do Senhor. Então nós somos o sal. Mas o sal podia perder a sua propriedade. No templo antigo, havia um lugar que havia muito sal, sacos e mais sacos de sal. Aquele sal era insípido, aquele sal já não tinha mais sabor de sal, ele não servia para nada. Então por que os sacerdotes guardavam aquele sal que não servia para nada? No tempo do inverno, ficava com gelo em volta do templo, e aquele gelo endurecia e escorregava. Então aquele sal não tinha propriedade nenhuma. Então, quando chegava o tempo que caía aquela neve e o gelo endurecia na calçada, os sacerdotes pegavam aquele sal e jogavam para as pessoas pisarem e não escorregar. E aí, aquele sal virava uma lama, de tantas pessoas passarem pisando, virava uma lama. Então, quando Jesus fala que o sal que é insípido, ele só serve para ser pisado, as pessoas rapidamente entenderam o que Jesus queria dizer. Só servia para jogar na calçada para o povo não escorregar, passava por cima, virava lama. Então, aquilo que era tão precioso, aquilo que era um salário para as pessoas, se ele se tornasse insípido, ele não servia para nada, a não ser para ser pisado. Meus amados, se nós não servirmos a Deus nessa sociedade, se nós não servirmos para nada, como igreja nós não servimos para nada, a única coisa pela qual nós vamos servir é para ser pisado pelas pessoas, ser pisado pelo diabo. E tem muita gente que não toma posição, e ele é um sal que não serve para nada, e ele está sendo pisado. Está sendo pisado por todos, está sendo pisado pelo diabo, está sendo pisado pelos demônios, mas Deus não quer ver você pisado, Deus quer levantar você, Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, porque você é servo do Senhor, não é para ser pisado, é servo do Senhor. Deus quer te honrar, mas a honra não é talvez essa que o mundo fala. A honra é aquela que a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Um dia nós vamos entrar no reino de Deus, a nossa coroa vai estar reservada. Esta é a honra que Deus tem para nós, não é aquela honra que muita gente quer receber no mundo. Muita gente tem achado que a honra é você ter um carro, uma moto, uma casa, isso, aquilo, bens materiais, vêm e vão. As pessoas que são ricas são as pessoas que menos vivem em paz.
Porque o rico, ele está rico hoje, mas ele não sabe se amanhã ele vai perder tudo. Ele pega todo o dinheiro dele e investe na bolsa. Aí aquela empresa, de um dia para a noite, aquela empresa cai. Aí todo o dinheiro que ele investiu naquela empresa, ele perde tudo em um dia. Então, a pessoa que está mais preocupada é a pessoa rica, é a pessoa que não consegue dormir. Ele deita a cabeça no seu travesseiro, mas ele não consegue dormir. Você acha que o traficante que aparece lá na rede social, com vários carros, várias motos, anéis de ouro, você acha que ele deita a cabeça e consegue dormir? Ele também, até esse está preocupado, porque ele não sabe se amanhã vai vir alguém tomar a boca dele. Ele não sabe se amanhã vai vir a polícia e vai tirar ele dali. Então, até esse está preocupado. Então, meus amados, a melhor coisa que a gente tem é servir ao Senhor. A melhor coisa que a gente pode fazer, você deita a sua cabeça no travesseiro e você está tranquilo, porque você sabe que se você morrer amanhã, você está com Jesus. Paulo diz assim que viver é lucro, e se ele morrer, isso é mais ganho, é maior, um ganho maior ainda. Porque ele pode estar na presença do Senhor agora, e se ele morrer, ele está com Jesus pessoalmente. Então, meus amados, é a melhor coisa. Dr. Lloyd Jones enfatizou: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Quando a igreja é diferente do mundo, ela atrai. Mas quando a igreja começa a se tornar igual ao mundo, vamos fazer as coisas que o mundo faz, porque assim a gente fica mais parecido. Quanto mais a gente fica parecido com o mundo, menos a gente atrai o pecador. E quanto mais a gente é parecido com Jesus, mais a gente tem esse poder de atração à pessoa que está precisando da palavra de Deus. Então ele diz que a igreja que está mais próxima de Jesus atrai. E é então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Talvez aí o mundo vai nos odiar, e ele tem que nos odiar, porque a Bíblia diz que se odiar o Senhor, não vai odiar o servo. Então, mesmo que a igreja traga esse ódio do mundo para si, a princípio eles vão ter um ódio da igreja, mas depois eles vão querer ouvir que mensagem é essa que a igreja está pregando. Meu irmão, triste é quando a igreja está pregando uma mensagem que não atrai o mundo, que as pessoas não se interessam, que as pessoas não querem ouvir, não querem saber, não querem conhecer. Isso é um sinal de que a igreja está próxima, andando muito junto ao mundo. Caso contrário, se nós, os cristãos, formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Se eu e você formos igual ao mundo, igualzinho, então nós somos cristãos inúteis. Não servimos para nada. Somos o sal insípido que só serve para ser lançado na calçada, para ser pisado pelos homens. Mas o Senhor tem para nós um plano diferente. O Senhor diz que Ele nos compara com a luz. Ele fala, não se acende uma luz e coloca dentro do balde. Pelo contrário, se você acende uma luz, você coloca num lugar de destaque. Então eu e você somos uma luz que Deus acendeu nessa terra. Mas a nossa luz não é a nossa própria luz. Assim como a estrela, ela não tem luz própria. A lua também não tem luz própria. A luz que elas estão irradiando é a luz do sol. Os raios do sol batem na lua, nas estrelas e brilha, e faz com que elas brilhem. Da mesma forma, nós também, a luz de Deus em nossa vida faz com que eu e você comecemos a brilhar nesse mundo. As pessoas começam a olhar e falam, espera aí, essa moça é diferente, esse jovem é diferente, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Há uma coisa brilhando, há uma luz diferente nessa pessoa. Ou então as pessoas olham para nós e falam, o que aconteceu que de um tempo para cá eu estou percebendo que você está diferente? É porque a glória do Senhor está brilhando em nossa vida. Por isso, meus irmãos, deixe a glória de Deus brilhar. Deixe a glória de Deus brilhar na sua vida. O Senhor quer tocar no seu coração, na sua vida e mostrar a luz dele através de você. Deixe essa luz brilhar para que todos vejam que o Senhor está na sua vida. Então, meus irmãos, agindo dessa forma, quando nós fazemos assim, nós mostramos a glória do Senhor ao mundo. E para que o mundo veja, diz o Senhor na sua palavra, para que o mundo veja a luz, então que nós possamos deixar a luz brilhar sobre a vida das pessoas. Porque as pessoas vão ter você como referência.
Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu leio a palavra de Deus, eu converso sobre a palavra de Deus. Você conhece uma pessoa que lê a palavra de Deus por conversar. A pessoa que lê a palavra de Deus, ela é uma pessoa cheia, uma pessoa completa, é uma pessoa que transpira a palavra de Deus, ele fala do amor de Deus, ele deixa sair pelos seus poros o amor de Deus. E você conhece uma pessoa que lê a palavra de Deus, e consequentemente, se Jesus diz: eu sou a luz do mundo, nós então somos também luz do mundo, porque nós estamos nele, estamos ligados no Senhor, pertencemos a Ele, então nós temos que brilhar. Agora, se as pessoas não veem em minha vida o brilho do Senhor, se eu faço exatamente igual as pessoas fazem lá fora. Certa vez teve um homem que falou, nunca mais esqueci dessa experiência, que a minha esposa me contou, e era um senhor que ele falou assim: eu não estou mais lá na igreja não. Ela falou: mas não está na igreja porque falou, saí lá da igreja. Não, lá na igreja não tem amor não, saí de lá. Mas por que você saiu de lá? Eu saí e acabei montando meu próprio ministério agora eu tenho minha própria igreja. Mas por que você saiu de lá? Porque os irmãos não têm amor. Mas por que não tem amor? Não, porque ele marcou um dia, ele ia fazer um gato na luz, e ele convidou a igreja, os irmãos para ajudar, ninguém foi, no dia ninguém apareceu. E aí ele falou assim: eu marquei de fazer um gato, ninguém apareceu para ajudar, então eu saí daquela igreja porque não tem amor naquela igreja. Meus amados, se nós não agimos diferente do mundo, então onde que está Jesus na nossa vida? Um dia um irmão falou assim: olha, faz assim na sua casa, se você estiver gastando muita água, você pega, tira um relógio da água, o hidrômetro inverte, coloca ao contrário, daí a água vai marcar o contrário. Nossa, um servo de Deus ensinando isso. Aí você engana a Sabesp, e depois quando estiver chegando o dia de novo de marcar, você vira de novo do lado que estava, você engana a Sabesp. Irmãos, onde está Cristo em nossa vida se nós não agimos diferente do mundo? Se o mundo faz isso lá fora, nós temos que mostrar diferença em nossa vida, porque isso lá fora as pessoas já estão fazendo. Então, qual a diferença de servir a Deus? Qual a diferença? E é isso que Jesus está dizendo: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós temos que agir diferente da forma como as pessoas fazem, como as pessoas agem, senão qual é a diferença? Onde está Cristo na minha vida? Então eu quero encerrar esta meditação dizendo, há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. É verdade que alguns não cristãos adotam uma falsa aparência de cultura cristã. Por outro lado, alguns cristãos também professos parecem indiscerníveis dos não cristãos. Você olha e você não sabe quem é o crente e quem não é. Porque o outro tenta se parecer com o cristão, já o cristão quer parecer com o mundo. Você olha e você já não sabe mais quem é quem. E meus amados, assim as pessoas negam o nome de cristão através do seu comportamento não cristão. Jesus disse que são tão diferentes como a luz e as trevas, tão diferentes como o sal e a deterioração, ou a doença. Quando tentamos quando o mundo tenta parecer com a igreja tenta parecer com o mundo, talvez nós estamos tentando enganar algumas pessoas que visualmente vão olhar para nós, mas nós não enganamos o Espírito Santo. Ninguém consegue enganar a Deus, e aquele dia que o Senhor vai buscar a sua igreja está próximo. A palavra de Deus diz que nós fomos selados. Efésios diz, capítulo 2, diz que nós fomos selados. Então, havia um lugar onde eles cortavam madeira, eles cortavam árvores, troncos de árvores, e eles iam cortando, e os senhores iam lá escolher quais eles queriam comprar. Aí eles falavam: eu quero essa madeira, esse tronco, esse, e alguém marcava, igual marca o animal, esquentava aquela letra e marcava a inicial daquele senhor que estava comprando a madeira.
E depois, como era no alto de uma montanha, era muito difícil para carregar. Passava um rio que vinha descendo, eles jogavam todos os troncos dentro do rio e deixavam descer tudo junto. Não tinha problema, porque lá embaixo, os homens que trabalhavam, separando, eles iam olhando qual tinha o selo desse senhor, ia para a esquerda, o que tinha o selo do outro senhor, ia para a direita, e assim eles iam separando. E meus amados, nós estamos da mesma forma hoje. Nós estamos no mundo. Nós temos um Senhor que selou a nossa vida, que marcou. Jesus Cristo veio e marcou a sua vida. Amém? Jesus marcou a sua vida com o selo do Espírito Santo. Mas na hora de ser transportado, nós vamos ali no rio junto com os outros também. Você vai para o trabalho, vai para a escola, vai para todo lugar junto com os outros. Às vezes até se confunde, ninguém sabe quem é quem. Mas quando chegar a hora da separação, os anjos vão olhar e vão ver qual que tem o selo de Jesus Cristo. Você vai ser separado porque você tem o selo de Jesus. E aqueles que não têm esse selo vão ser colocados para a esquerda. Então, meus amados, naquele dia o Senhor vai separar o seu povo. Então, sirva ao Senhor, não fique se importando se o outro está fazendo errado. O outro falou, você é trouxa, está todo mundo fazendo assim, só você que não vai fazer. Não se preocupe com isso, faça o certo, faça o que a palavra de Deus diz, porque naquele dia o Senhor vai buscar a sua igreja e o Senhor vai chamar você. Então faça parte daquele povo que o Senhor ama, aquele povo por quem o Senhor Jesus morreu e derramou a sua última gota de sangue. Faça parte da família de Deus. O Senhor tem chamado o seu povo, o Senhor tem chamado a sua igreja, que nós possamos estar fazendo parte dessa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento e convido você a ficar de pé. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te adorar. O ano está começando e nós temos a chance, Senhor, meu Pai, de fazer de acordo com a Tua vontade. A Bíblia diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E às vezes eu penso assim, mas para mim não é bom. Mas a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para o Senhor. Então ainda que doa em mim, ainda que eu estou gemendo, mas eu tenho que fazer a Tua vontade porque ela é boa, perfeita e agradável. E no final ela vai sempre me levar à vitória, ela vai sempre me levar à bênção. Ainda que para mim seja difícil, Senhor, mas no final ela vai me levar à vitória. Mas a Bíblia diz que há muitos caminhos que ao homem parece reto, mas o final dele é a perdição eterna. Meu Pai querido, que nós possamos estar, Senhor, firmes diante do Senhor, ó Deus, buscando o caminho do Senhor, o caminho da Tua palavra. Lambasui de conde ne mendegeste, alamanto como a surianda lamaia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa o Teu povo. Ó Deus, em nome do Senhor, cura as nossas enfermidades, liberta o Teu povo de todo mal, transforma a nossa vida, em nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glórias a Ti, oh Senhor, aleluia.